Tá iniciando. Tu procura onde? Lá no Facebook? Na nossa página. Já estamos ao vivo. Pessoal Massapé? Isso, pessoal Massapé 50. Estamos eu ao vou vivo botar lá só um diretamente. instante. Pode ir que eu tô. Pronto, então vamos iniciar essa transmissão com um debate acerca do tema sobre o coronavírus, né? E o impacto sobre os mais pobres. Conosco no debate temos a presença do professor Fábio Sobral, doutor em filosofia pela Unicamp e professor associado da Universidade Federal do Ceará, e também o Marcos Antônio Reinaldo Cunha, que é bacharel em finanças pela Universidade Federal de Sobral, ou pela Universidade Federal do Ceará, do campus Sobral, e especialista em controladoria e auditoria pelo Instituto de Estudos e Pesquisas do Vale do Acaraú. Deu tudo certo, professor? Você conseguiu localizar a live? Já compartilhei, já. Então, professor, para a gente dar início aqui ao debate, muito tem se ouvido falar nessa questão do isolamento social e dessa falsa dicotomia entre vidas e economia. Essa pandemia, que ela surge, né, principalmente numa província de Wuhan e se espalha rapidamente por todos os locais do globo, e a gente vê que os impactos, eles não são eles não estão sendo iguais para todo mundo. Está ocorrendo uma diferenciação entre na divisão internacional, aliás, entre o norte e o sul mundial, e entre as classes sociais, entre os mais ricos e os mais pobres. Então, como é que você analisa o impacto que o neoliberalismo fez nos últimos anos, sucateando o sistema de saúde pública? O Mike Davis, ele explica muito bem isso no livro, no artigo dele, né, Coronavírus e Luta de Classes. Então, ele analisa isso no contexto americano, né, no contexto dos Estados Unidos, mas se referindo aos países pobres, aqui é o contexto da América Latina. Como é que o neoliberalismo ele afetou para que o sistema de saúde ele se tornasse um sistema não completamente despreparado para essa pandemia que nós estamos vivendo? Bem, boa noite, Victor, boa noite, Marcos Antônio, boa noite a todas e todos que nos acompanham, né, nessa live. Eu acho o tema extremamente importante nós discutirmos, né? Vou primeiro pegar a parte de economia e vida, certo? Economia e vida. Na verdade, as pessoas acham que seria possível, como o Bolsonaro, esse pessoal, acha que poderia continuar funcionando com uma pandemia em ação, certo? Como se pudesse levar a vida normal, o índice de doentes se restringiria a certos grupos, a certas faixas etárias, e tudo seguiria normal, que seria uma invenção da Organização Mundial de Saúde. Não é assim. Não é assim. Nós temos visto que diversas faixas etárias são atingidas, pessoas que não têm relatos de problemas de saúde anteriores também estão sendo afetadas e falecendo. Então, nós nem conhecemos como essa doença se comporta, se há algum fator genético específico que faça com que pessoas saudáveis venham a falecer.
Então, se há uma pandemia, a resposta é a mesma desde Roma antiga, certo? A resposta é a mesma. Se você não tem como se defender de um vírus com o qual você não tem, do qual você não tem conhecimento, e que você não tem elementos suficientes para avaliar o seu funcionamento, as pessoas desde sempre elas se recolhem. Há um isolamento, ainda que não seja obrigatório. As pessoas tendem a buscar salvar suas vidas. Se há um inimigo fora atacando severamente o conjunto da população, qual é a sua reação? A reação é a do recolhimento. A economia, independente se continuasse funcionando ou não, tudo aberto, a tentativa de manter tudo aberto, seria um desastre, porque o índice de contaminação seria ainda mais alto, as pessoas se recolheriam, né, buscariam proteção individual, já que não há uma iniciativa de proteção estatal, coletiva, as pessoas tomariam suas medidas de proteção individual. Isso significaria, além de um índice maior de contaminação, maior número de mortes, maior número de sequelas, significaria, da mesma forma, um altíssimo impacto na economia. E não tenho dúvidas de que se a economia não tivesse havido o isolamento horizontal, o isolamento, você teria impactos econômicos ainda maiores, né? Impactos econômicos extremamente pesados. E isso, como o número de trabalhadores e trabalhadoras que existe socialmente é muito grande hoje, o número de pessoas desempregadas, 13 milhões de desempregados, uma série enorme de pessoas na informalidade que não são desempregadas, mas estão em trabalhos precários e que perderam seus empregos e buscaram outras alternativas. O que é que os empresários, os capitalistas querem? Eles queriam que você mantivesse a atividade normal, as pessoas iriam morrendo e eles iriam facilmente substituindo. Entende? Esse seria um impacto gigantesco na vida das pessoas, das populações. O objetivo deles seria esse. Seria o desprezo pela vida das pessoas para tentar manter a lucratividade. Mas sua lucratividade não seria mantida, porque o consumo se retrairia de uma forma gigantesca. Entende? A própria economia retrocederia. No mundo, a economia retrocedeu. Né? Por que não retrocederia aqui no Brasil? Pois não. Professor, você me dá só uma parte, só para me exemplificar o que você está falando, é que este domingo a Netflix liberou um novo episódio de uma série chamada Patriot Act, eu não sei falar inglês, mas ato patriótico, lei patriótica. Nesse último episódio ele mostra que o presidente Trump, o presidente nos Estados Unidos tem o poder de forçar as empresas a produzirem certos materiais em período de emergência. E ele utilizou essa lei, só que justamente não foi para resolver o caso de emergência do coronavírus, mas justamente para assegurar a lucratividade das empresas, inclusive uma empresa que a gente conhece muito, a JBS. Esse episódio foca numa das fábricas da JBS, que ia parar, mas 2 dias antes o presidente sanciona essa lei, obrigando a empresa a ficar aberta, e por causa disso 85% das causas de coronavírus em um determinado estado, que agora eu não me lembro, mas foram causados a partir deste foco, a partir do foco dessa única fábrica. E isso explica bem o que você está tentando dizer, que é essa preocupação, né, que os empresários têm em aumentar a lucratividade mesmo sacrificando vidas humanas, né?
Isso. Professor, e no fundo, Marcos Santos... pois não. Pode continuar. E no fundo, a lucratividade acabaria caindo, porque num período de vamos dizer, de retração, num período em que as pessoas buscam se manter, elas buscariam individualmente se manter o maior tempo possível em casa. Quem é que iria se expor, por exemplo, a um restaurante? Quem é que iria viajar, por exemplo, no auge da crise sanitária na França? Quem é que iria para a França naquele momento? Quem iria para a Itália? Certo? Quem hoje iria para os Estados Unidos? Vamos aqui para Nova York, vamos comprar uma passagem para Nova York? Não iria. O índice de ocupação dos aviões cairia de forma gigantesca, o índice de ocupação dos hotéis, os hotéis têm toda uma cadeia de restaurantes e fornecedores de alimentos, guias turísticos, cairia. Você teria com fornecimento isso provocaria também, da mesma forma, desemprego, porque com a baixa ocupação dos hotéis, quem é que viria para Fortaleza, sabendo que é um dos focos centrais do Covid-19? Então, o índice de ocupação cairia a presença nos restaurantes, cairia a renda, porque muita gente seria demitida, e o resultado seria o mesmo. Então, você tem duas opções: faz isolamento e salva vidas, ou não faz isolamento, quer dizer, e tem um baque na economia, ou faz isolamento e não salva vidas, o número de vidas perdidas seria muito maior, e, ao mesmo tempo, teria um baque econômico talvez até maior do que esse outro, porque já existem estudos que mostram que as cidades lá na gripe espanhola, em 1918, nos Estados Unidos, as cidades que primeiro fizeram o isolamento social foram as que menos sofreram economicamente. Os pesquisadores compararam as economias das cidades e houve uma recuperação muito mais rápida daquelas que fizeram o isolamento primeiro, entende? Quem é que iria quem levaria suas crianças ou suas pessoas queridas para um cinema fechado com ar-condicionado, podendo ter gente lá doente com Covid-19? Entende? A economia cai imediatamente. Isso pode ser visto até nessa pandemia mesmo, já pode se analisar a partir dessa agora. Já vemos Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia, que já tem... Nova Zelândia, por exemplo, é um país que está na Oceania, mas ele se comporta como ocidental, não como oriental, né? Mas eles perceberam a gravidade da situação e fizeram lockdown, fecharam tudo, e hoje conseguiram sair com menos de 2 mortos, coisa assim. Então, já dá para ver como rápido pode ser se fizer o que os médicos, infectologistas estão recomendando, não é? Eu digo sinceramente, mesmo que o governo do estado abra estabelecimentos comerciais, eu não vou frequentar esses locais, entende? Eu já não ia a shopping mesmo, mas eu não iria a um shopping. Eu não iria a um restaurante com uma pessoa do lado que pode estar espirrando. Você sabe, eu tive essa experiência, eu peguei uma gripe assim. Estava no restaurante, uma pessoa de origem italiana estava do lado espirrando e eu peguei a gripe, sabe? Entende? Então, não é muito arriscado. Pois não. Isso que você falou, de que as pessoas elas não irão para esses locais onde está sendo o epicentro da pandemia, né, onde está tendo muitos casos. Isso é interessante, que o filósofo Byung-Chul Han, ele até falou que não achava interessante medidas de fechamento de fronteira ali pela região da Europa, que se lá era justamente o local onde as pessoas não queriam ir, né, que estava sendo o centro dos casos. Né. Tem um vídeo seu muito interessante sobre
a questão da PEC 257, a PEC, o teto dos gastos. E eu acho que nesse período atual da pandemia, é muito importante a gente estar debatendo o efeito dessa medida que diminui o gasto de saúde por pessoa, né, como você bem colocou, que os gastos eles não iriam diminuir ou congelar, eles iriam estar sendo reajustados pela inflação, mas a população ela cresce mais rápido do que a inflação. Então, o gasto por pessoa iria diminuir. E eu acho isso muito relevante para a gente pensar o quanto que o sistema de saúde público ele está despreparado para um enfrentamento de uma pandemia como essa, e certamente existe uma grande chance de outras pandemias ocorrerem. E aí eu me questiono o seguinte: esse sistema que a gente atualmente vivencia, que opta pelo lucro e não pelas pessoas, fazendo uma referência àquele livro do Noam Chomsky, né? O lucro às pessoas. Então, eu acho interessante a gente pensar a partir desse ponto. E será que essa pandemia ela vai dar algum aprendizado nesse sentido? De que tipo de sistema econômico que a gente está vivendo? Muito tem se falado sobre a questão da indústria farmacêutica, que prefere investir mais em pesquisas com relação a remédios que geram mais lucros, como estimulantes sexuais, remédio para dor de cabeça, etc., do que para uma vacina que funcione até de alguma forma contra o coronavírus. Então, pensando desse ponto, e uma outra coisa que você coloca, né? Economia não é ciência, economia é política. Então, nessas relações de poder que a nossa sociedade ela é permeada, o que é que você acha que essa elite que está exercendo o poder atualmente, o que é que ela tem a nos oferecer com relação ao cuidado que o Estado ele está nos oferecendo com relação à saúde, né? Tendo em vista que essa elite ela domina o Estado através dos políticos que estão lá a representando. Então, sobre o sistema, lucro ou pessoas, que sempre as pessoas elas são colocadas em segundo plano, e sobre essa elite que aí está, o que é que ela tem, qual o horizonte que a gente tem nessa estrutura de poder que se mantém no Brasil atualmente. Não sei se eu fui claro. Foi claríssimo. Eu só peço, não sei se dá para tu acompanhar, Victor, algumas pessoas, eu vejo só aqui comentários no meu, meu Facebook, aí eu não consigo acompanhar, sabe? Acompanhar. Eu vou tirar um tempo aqui para fazer a leitura logo após a sua fala, ok? Eu acho que foi muito bem lembrado essa PEC, um projeto de emenda constitucional 257, na época eu me bati, rapaz, eu fazia palestra de manhã, de tarde e de noite, assim, às vezes 2 palestras no mesmo turno, certo? Batendo nisso, porque era criminosa, ela se transformou na criminosa emenda constitucional 95. Ora, ela dizia assim: os gastos em saúde só poderão aumentar na mesma proporção da inflação. Se a inflação subir 2%, os gastos podem subir 2%. Aí nós chegamos a uma situação como essa. De repente, os gastos em saúde precisam subir exponencialmente muito rápido. Mas tem uma emenda constitucional que diz, não, só pode subir 2%. Você não pode nem reagir a essa pandemia, né? E outra, aí se a população cresce, o número nós estamos ainda com uma população em crescimento no Brasil, que cresce, vamos dizer,
se eu não me engano, pelo IBGE, 2,4%, 2,6%. Se a inflação é abaixo disso, vai ficar gente sem atendimento médico, sem saúde. E pior, boa parte dos remédios, 80% dos remédios no Brasil perdeu a patente, ou seja, isso é um absurdo. O laboratório faz uma patente, ele tem direito de explorar durante 20 anos, só ele pode fabricar aquele remédio, certo? 20 anos, ou seja, ele cobra o preço que quiser. Quanto maior a necessidade das pessoas, mais caro se torna. E 80% já passou o prazo dos 20 anos, mas o Brasil não quebra a patente desses remédios, para baratear. Então, os remédios sobem de preço, a agência, eu acho que a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decide qual o percentual de aumento dos remédios, aí vamos dizer que ela deu um aumento de 16%. Mas os gastos em saúde só podem subir 2%, tem que acompanhar a inflação. Então é óbvio que você vai comprar menos remédios, entende? Tudo é montado para um colapso do atendimento médico. Sem contar que ainda teve as questões ideológicas. O maldito presidente foi e eliminou o contrato com os médicos cubanos, ameaçou de tal forma que Cuba teve que retirar os seus médicos sob a ameaça que eles estavam. 11 mil médicos saíram. Numa época como a atual, nós percebemos 11 mil médicos. Imagine 11 mil comunidades atendidas por médicos. Quantas pessoas não estão morrendo? E na época eu já dizia, imagine sair, uma pessoa vai morrer de pneumonia e ninguém vai nem atendê-la. Ela não vai nem saber a causa da sua morte. E é o que está acontecendo na pandemia. O número de pessoas com insuficiência respiratória subiu 5.000% além do normal desse período. Né? O número de mortes por insuficiência respiratória grave. Provavelmente Covid. Muito provavelmente. Então, eles prepararam um sistema para eliminar o atendimento à saúde das pessoas mais pobres. E aí, muitos economistas são de uma crueldade muito grande, porque eles defendem isso como se fosse a responsabilidade. Mas eu não vejo como se diz aqui no Ceará, um pio, um ai, para os gastos com juros pagos aos bancos. Entende? Então, é uma situação muito grave. E isso foi montado aonde? Foi montado lá em 82. Em 82, em Washington, foi feito um programa que deveria, como se fosse uma espécie de programa de governo, que deveria dirigir os governos pelo mundo. O FMI fez isso, chamado Consenso de Washington. Surgiu a história da responsabilidade fiscal. Foi 89, não foi o Consenso de Washington? Não, acho que foi 82, mas não tenho certeza, mas eu vou ver aqui. Mas, de qualquer forma, houve esse consenso, certo? Que era preciso instaurar a responsabilidade fiscal. Não era responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal no Brasil, desculpa, eu estou digitando, estou de cabeça baixa, novembro de 89, você está certo. Certíssimo. Né? Novembro de 89. Então, você tem um conjunto de regras de responsabilidade fiscal. Aí ainda colocam elementos assim. Não, o orçamento do Estado tem que ser como o orçamento das pessoas. Né? Tem que ter responsabilidade, não pode gastar mais do que arrecada. Isso tudo é conversa fiada. Uma coisa é o seguinte, o Estado pegar dinheiro para banco, dar dinheiro para os bancos, os grandes bancos, isso não entra na economia real, certo? Mas se o Estado gasta, por exemplo, terminar, se você gasta com aposentadorias rurais, aposentadorias urbanas, o que é que movimenta o comércio no interior? Grande parte das aposentadorias. O aposentado recebe, ele vai gastar. Ele gasta no comércio.
O comércio contrata pessoas para trabalhar. E ele precisa repor as mercadorias, então ele faz compras à indústria. A indústria, para fazer chegar os produtos ao comércio, contrata o setor de transportes, os caminhões. Então, na verdade, certos gastos do governo, eles se tornam multiplicadores da própria economia, entende? Enquanto outros gastos são feitos com os gastos com os bancos, são feitos e desaparecem. O governo deu 1,2 trilhões aos bancos aí nessa crise, na pandemia, e olha, deu assim, numa quarta-feira, na quinta-feira já estava na conta dos bancos, certo? E para os bancos emprestarem às pequenas empresas, às empresas, aos empreendedores, não emprestou nada, entende? Eles ficaram com dinheiro para eles. Ainda tem as operações de sweep cambial, né? Acho que esse é o nome, né? Swap. Vou trazer só a leitura de alguns comentários aqui, se me permitem. O Hércules Mota, ele está dizendo que a Suécia tem uma grave queda na economia, mesmo não fechando os comércios. Exatamente. Aí a gente tem um Ângelo que uma coisa que ele colocou muito interessante é que o capitalismo já está às voltas com uma nova fase de produção, sob a base do capital improdutivo. Quem debate muito é o economista Ladislau Dobor. Ele tem um livro muito interessante sobre o capital improdutivo, que o nosso empresariado industrial... Pois é esse livro mesmo, A Era do Capital Improdutivo. E o nosso empresariado ele vem aderindo cada vez mais com as práticas rentistas, né? Deixa eu ver aqui. O Hércules, ele está colocando que se só o isolamento social radicalizado é a solução até o momento mais eficaz, até que ponto o Estado deve e pode indenizar para proteger a população? Até onde o Estado aguenta. Deu para captar? Deu. Mas eu acho que o Marcos Antônio queria falar alguma coisa. Pode falar. Primeiro, voltando aqui a fala do Marcos, eu acho que o teu áudio está dando um pouco de interferência, mas pode falar. Deixa eu ver se dá certo agora. Voltando aqui à fala do professor, ele criticou muito o Bolsonaro, mas nós temos que parabenizar, né? Porque ele conseguiu, né, cumprir uma promessa, matou os 30 mil que ele prometeu. E também, felizmente, né? E também eu queria... Bem lembrado. Queria pontuar também que realmente foi criminosa a PEC 95, é verdade, mas temos que lembrar que imediatamente, já no início da crise, o Congresso Nacional se reuniu imediatamente para justamente permitir que dar autorização para o presidente descumprir a PEC 95 e a outras regras regras orçamentárias para justamente cobrir os custos dessa pandemia. Então, isso não pode nem ser usado como desculpa, como o Paulo Guedes, ele tentou utilizar essas regras como desculpa para não liberar recursos para a população, e como o senhor mesmo lembrou, ele rapidamente lembrou de liberar o dinheiro para os bancos. Esses bancos que deveriam aumentar o crédito, mas, em vez disso, reduziram efetivamente o crédito. E aumentaram os juros. Exatamente. Em alguns casos, A queda no crédito que eu digo é isso, aumento dos juros. E isso, esse foi entregue dinheiro para os bancos sem nenhuma contrapartida, entendeu? Nenhuma. E falando sobre o capital improdutivo, não é? E essa prática vem para o Brasil juntamente com o sistema de dependência imperfeita, que
o Nilson Araújo de Souza fala, neste livro que eu estou relendo, Economia Sim. Brasileira Contemporânea. Eu acho o melhor livro de economia brasileira contemporânea que tem. Tem alguns problemas, ele pega muita, foca demais na eu, economia, mas eu assim, gosto muito. eu também gosto. Também já li na faculdade, no tempo de faculdade, só que eu, na época da faculdade, só li a parte da ditadura militar. Agora eu estou tentando terminá-lo por completo. E ele mostra essa parte, né, da dependência imperfeita, que é o mercado brasileiro ficar dependente do capital financeiro e capital físico estrangeiro. E eu digo que nós vivemos numa fase que é pior do que essa submissão do capital ao capital estrangeiro, né? Porque além do capital financeiro que a gente está submetido ao estrangeiro, a gente também está comprometido com o capital físico. As poucas indústrias que ainda sobrevivem no Brasil, a grande maioria delas são de capital estrangeiro, não é capital nacional. E o pior ainda é porque ainda são muito poucas indústrias. E a maioria das indústrias estão na China, não é? E isso Sim. coloca o Brasil em contradições gigantescas. O Brasil não consegue produzir uma máscara de pano. Isso é ridículo para um país do porte do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, você tem, olha só, você tem, como você colocou, foi preciso votar para que a emenda constitucional 95 não valesse nesse período, ou seja, ela está errada, a realidade comprovou que ela está errada, né? Imagine quantas pessoas morreram por esse tempo perdido na votação. Quantas pessoas morreram por falta de respiradores? Quer dizer, o Brasil desmontou sua indústria, está desmontando a sua capacidade industrial. O Bolsonaro disse uma vez, eu não sei, acho que foi lá pela região norte, não sei se em Belém ou em Manaus, ele foi dizer, o que é o Brasil se não commodities? Então ele quer só isso mesmo, um Brasil que produza soja, petróleo, minério de ferro, carne, no máximo café e outros metais. Então é uma concepção de um Brasil, na verdade, que retorna ao período do Império ou ainda o período da República Velha, quando a economia brasileira dependia somente do café, né? Ou essencialmente do café. Então é um retrocesso, nós vivemos um retrocesso, as pessoas têm que também pensar que o retrocesso não é simplesmente político, cultural, né, de tolerância, democrático. Não, é um retrocesso de país. Se você tiver um país que retorna a só commodities, você terá um esquema político muito parecido com o da República Velha, que é o esquema que parece estar envolvendo Bolsonaro e seus filhos. É um esquema de grupos paramilitares, de fazendeiros. Naquela época era assim. Você votava o jagunço com um fuzil apontado para você. Certo? Ele então, tentou implementar, né? Ele tentou implementar, queria a legalização das milícias, né? Queria liberar Exatamente. Legalizar o jagunço. Se ele não conseguiu a liberação, o que é que eles fizeram? Acabaram com o rastreamento das armas, das munições, certo? Acabaram com esse rastreamento. Quem está armazenando essas armas, quem está armazenando as munições, aumentou a quantidade de armas que a pessoa pode ter, aumentou a quantidade de munições. Tem gente aí, vinda da Ucrânia, apareceu nessas manifestações, um cara que veio lá da Ucrânia e montou aqui um grupo de treinamento paramilitar, de táticas militares, certo? Então era isso que ele queria. E a saúde, e aí eu não sei se ele queria mesmo
o funcionamento da economia, preocupado com os empregos. Isso é mentira, mentira completa. Ele, na verdade, queria o quê? Como disse o Marcos Antônio, matar os 30 mil. É matar a gente, é provocar o caos. Ele trabalha o tempo todo para que uma situação caótica exploda e ele apareça naquele seu cavalo, né, um cavalo montado sobre outro, apareça para nos salvar, para salvar o Brasil, né? Professor, a gente colocou muito essa questão de como as ações políticas elas têm um impacto sobre a vida. E como é que você... aliás, a vida não no sentido do bem-estar, né, mas da vida e morte. Então, como é que você visualiza a aplicação de uma lógica necropolítica atualmente por parte do governo Bolsonaro nesse período de pandemia? Bem, sim, Victor, eu queria pedir que tu fosse também não só a página do pessoal Massapê, mas a minha, porque eu vi que tem algumas pessoas que estão no meu compartilhamento comentando, entendeu? Comentando, né? Vou acessar aqui, só um minuto. Bem, eu vou confessar a minha ignorância sobre a visão do que é necropolítica do intelectual Achille Mbembe, certo? Eu não li, então eu não posso opinar. Eu tenho uma outra interpretação, que eu não sei se é distinta, mas eu começo a achar, e estou até pensando em escrever sobre isso, eu começo a achar que capitalismo é isso mesmo. Muita gente se iludiu. A ideia de um capitalismo como o da Europa ou dos Estados Unidos para os brancos, porque o capitalismo para as populações negras, latinas e originais americanas, as indígenas, o capitalismo americano sempre foi igual, sempre foi essa violência extrema, né? Uma crueldade. Mas para os brancos, o capitalismo foi diferente nos Estados Unidos. O capitalismo canadense, o capitalismo europeu. Aí nos pareceu que aquele era como veio da Inglaterra, depois os Estados Unidos vieram, fez parecer que o capitalismo é isso, essa face, vamos dizer, de redistribuição de renda, de alto padrão de vida, mas não é. Capitalismo não é isso. Capitalismo é aquilo que na Inglaterra, no começo do século XIX, um senhor de escravos hindu ficou horrorizado com o nível de vida dos operários de Manchester ou Liverpool, certo? Essa é uma história contada no livro, um livro muito interessante. Manchester, né? No livro História da Riqueza do Homem, né? Do Léo Rubens. Foi não? Os comentários na sua página, eu conferi aqui agora, ou é naquele banner de divulgação? Na minha página eu comecei um watch party dessa live, entendeu? Eu não estou conseguindo acessar. Eu sei, tem um rapaz aqui que ele comentou, né, que o coronavírus ele não escolhe classes, mata do mesmo jeito, né? Aí eu fico pensando, assim, né, que uma inverdade, né, de dizer que a gente está no mesmo barco, né? Matar ele mata, mas existe um diferencial muito grande de como ele atua de uma classe para outra, né? Muito grande, porque, por exemplo, não sei se foi o governo do estado ou a prefeitura de Belém, eu acho que foi a prefeitura no Pará, não sei se eles retrocederam, mas colocou o trabalho doméstico, o trabalho das empregadas domésticas como essencial e elas eram obrigadas a ir trabalhar, certo? Aí você tem uma diferença de uma pessoa que vai trabalhar como uma empregada doméstica, como aquela senhora que morreu lá no Rio de Janeiro, porque os patrões chegaram da Europa, doentes, obrigaram que ela fosse trabalhar, ela pegou,
63 anos, pegou o Covid-19, eles não foram nem deixá-la no hospital, colocaram num táxi e ela morreu. Certo? Aí você tem uma pessoa que é muito rica no Pará, um dono de fazenda, criador de gado, ele pega o Covid-19, e aí você vê propagandas na internet assim, serviço de transporte aéreo médio, então o cara é muito rico, pega o Covid, entra num avião desses, uma UTI no ar, que vai deixá-lo nos hospitais lá, o hospital Albert Einstein, qual é o outro que é muito famoso em São Paulo? Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês. Aí é outra coisa. Pois não. Não sei se você teve acesso ainda, porque foi denunciado pelo o Gregório do Vivier no programa dele na HBO, eu vi aqui no YouTube, que além disso, o gasto dele foi mais de 100 mil reais só para viagem, e além das despesas no hospital propriamente dito, hotelaria, cuidados médicos, etc. Tudo isso já será descontado no imposto de renda. O Gregório do Vivier lembrou isso, que no Brasil... Dele quem? Do empresário que usou essa UTI. Sim, não sou. Mais de 100 mil reais será descontado do imposto de renda, ou seja, quem vai pagar de fato é a população brasileira, esse tratamento. É como quem tem um ataque cardíaco, o ataque cardíaco mata todo mundo, né? Aí você tem um ataque cardíaco, você vai para a fila de um hospital público esperar o atendimento. Outra pessoa que pega aqui um avião, como um empresário daqui, pegou um avião e foi para os Estados Unidos, uma UTI no ar, veio buscar, levou imediatamente para os Estados Unidos, lá para Nova York, para ser operado. É óbvio que mata dos dois lados, mas o índice de mortalidade é muito maior entre as pessoas mais pobres, muito maior, não tenho nem dúvida. E sem contar, inclusive, sem registro. Já tem gente falando que, diante das mortes suspeitas, o Brasil está batendo 100 mil mortos de Covid-19. Tá? Não duvido que quando estava com 3 mil, já havia um número de 15 mil prováveis mortes por Covid não constados nos dados oficiais. Imagine aquelas comunidades que perderam os médicos cubanos, onde a pessoa morreu em casa, sem registro, sem atenção, sem autópsia. Imagine isso, né? Professor, eu localizei aqui a sala, né, que você organizou. Vou trazer alguns comentários para a discussão, né? Tem o Geraldo Salles, que está dando boa noite. Sempre me assiste, um abraço para ele. É meu ouvinte de carteirinha, isso aí. Um grande abraço para ele. O Urbano Nobre, o Geraldo grande amigo, Magela, professor da PUC de São Paulo. Geraldo Magela, também grande. Giovanni Bevilacqua, um grande pesquisador da economia. Tem o Modesto Briar, que ele está colocando o seguinte, né? Se o isolamento fosse aplicado logo, talvez a mortalidade seria menor, mas a questão de classe perdura. Por que o Meirelles não foi isolado? Ana Virgínia, né, perguntou o seguinte, Ana Virgínia Montezuma ou Porto? Isso, Montezuma. Precisa chamar um pós-doutor para dizer o óbvio, que tempos esses. Realmente. O Silver Ivan, parabenizando as reflexões, temos grande Arivan. Outros comentários do Modesto Briar. A verdadeira causa da tragédia foi o encolhimento do SUS e no mundo inteiro a privatização da saúde, né? Outra questão. Isso aí. Deixa eu só concluir aqui, né? Os fármacos são fabricados na Índia. O Brasil não fabrica mais nada.
O Silver Ivan está colocando o seguinte: não, na real, o coronavírus não é nada democrático. A burguesia circulou o vírus e podem ter acesso à saúde, e os mais pobres morrem porque não têm acesso adequado à saúde básica muitas vezes. Aí tem um outro comentário do Erivan também: a mineração assassina, infelizmente, é vista pelo capital como a saída para a crise. Significa mais territórios destruídos nos próximos períodos. Por isso, nossa luta é fundamental. A Ana Virgínia Montezuma: né? Não adianta ter dinheiro, isso o mundo tem demais. Conseguiram concentrar riqueza até na pandemia. O Silver Ivan: no último período, vivemos o período de desindustrialização e investimentos na reprimarização. Ou seja, a indústria, na cabeça de FHC e até do petismo, foi de fortalecer a dependência e repasse de nossos bens naturais. Nosso capitalismo é tardio e mais cruel. Aqui funciona como neocolonialismo, levar o que ainda temos. Acho que eu concluí todos aqui. Vamos... Sim, o Marcos Antônio ia falar. Dois pontos, né, dos comentários que o Vitor fez, que o Vitor leu aqui. O primeiro é lembrar que essa pandemia que está acontecendo na China desde o ano passado. E como um eleitor do Bolsonaro veio comentar no meu Facebook, realmente não fizeram nada. A maioria dos governadores não fizeram nada, até março não fizeram nada. Mas o Bolsonaro fez. Ele, em dezembro, ele reduziu o número de profissionais da saúde, da saúde da família, que poderiam ajudar nessa campanha. E outra coisa, vamos colocar aí que o PSDB e o Lula mantiveram a mesma política. Uma frase que ele deu em uma entrevista, ele disse que falou pro eu esqueci o nome, o anterior do Maduro, não é? O Chaves. Isso, o Hugo Chaves. Ele disse que falou para o Hugo Chaves do problema da doença holandesa, né? Que é o país utilizar todos os recursos em prol de um único bem de exportação, não é? No caso da Venezuela, o petróleo. Só que também a doença holandesa se aplica ao Brasil. O Brasil focou exageradamente a parte de exportações de produtos agropecuários, né? E commodities, né? O mesmo comentário que ele fez contra o Chaves, né, também contra ele serve. Eu quero fazer umas ponderações, assim. São muitos comentários, eu agradeço os comentários das pessoas que participaram, né? No caso do Brasil, da indústria, houve uma tentativa de retomada da indústria. Quando você cria a lei que obriga ao conteúdo nacional na produção de petróleo, acho que era 95% dos itens usados no setor de petróleo deveriam ter conteúdo nacional. Então, você teve o ressurgimento de uma indústria naval, né, de produção de navios, né, de produção de plataformas e tal. Você também teve uma expansão do crédito imobiliário, então houve uma expansão da indústria da construção civil. Você teve o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, depois que saiu o Carlos Lessa, um grande nome da economia, entrou o Luciano Coutinho passou a trabalhar a ideia de campeões nacionais e jogou muito dinheiro na JBS, nesse setor agropecuário, na BR Foods, a BRF, né, que é Sadia Perdigão, né? Quer dizer, foi um investimento que foi feito para manter a indústria, mas é uma indústria que não produziu desdobramentos, certo? Não produziu desdobramentos, né? A indústria da construção civil tem uma baixa qualificação. Tem muitos empregos, mas tem uma baixa qualificação. E é muito sazonal. Você tem muita venda de imóvel, depois aquele mercado satura. Então, ele
a indústria da construção civil, a indústria imobiliária, tende a períodos de crise. Basta ver a crise de 2008, né, que foi um dos elementos também, foi a crise imobiliária. Não foi só isso, não. O principal não foi isso, mas a crise imobiliária, né? Então, também enfrentando a desregularização dos bancos, né? Exatamente, quer dizer, a criação, como disse a Ana Virgínia Montezuma, tem dinheiro demais no mundo, tem dinheiro demais. Se você pegar a produção de bens reais num período normal, hoje nós devemos ter uma produção no ano, medida em dólar, de 100, 120 trilhões de dólares. Sabe que existe quase 4 trilhões de dólares circulando em aplicações financeiras. Então, tem dinheiro demais, certo? Muito além dos bens reais. Aqui a indústria deveria ser focada na criação de estruturas parecidas com o Instituto, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, de alta tecnologia, produção de fármacos, nem todos os fármacos estão na Índia, né? Mas você tem pesquisa e produção de fármacos na Fiocruz. É uma estrutura que não é privada, certo? É uma fundação que trabalha com um conhecimento próprio e não é privada. Então, você poderia criar coisas assim, empresas que a gente chamaria de estatais, mas que seriam de altíssima tecnologia, né? Que seriam capazes de produzir um conhecimento local e que não seriam apropriadas por um grupo empresarial. Porque quando um grupo empresarial se apropria, o que é que ele faz? Ele ganha dinheiro e joga esse dinheiro no setor financeiro, certo? Entende? Ao invés de reaplicar na realidade. Imagine um sistema de criação nas cidades do interior, nas comunidades do interior, nas comunidades das grandes metrópoles, sistema de difusão da arte, de aprendizado de música, de dança, de teatro, né? Certo? De literatura. Então, você tem a possibilidade de expandir a cultura. Não existe desenvolvimento científico sem expansão da literatura, por exemplo, certo? Onde houve grande desenvolvimento científico, houve grande expansão da arte. Eu chego a dizer, de forma até meio ousada, que a arte, inclusive, antecede a expansão científica, certo? Então, é até um livro de um intelectual francês, Fernand Braudel, em que ele discute, eu não estou com ele aqui, está nas minhas estantes, o modelo italiano, né? Então, não existe, a Itália foi extremamente poderosa economicamente, no período da Renascença, economicamente, culturalmente, cientificamente. Não existe separação. Então, o Brasil precisa investir não em empresas privadas, certo? Que é perder dinheiro, grandes empresas privadas. Ao contrário do que o Guedes diz, que investindo em grandes empresas vai ganhar dinheiro, vai perder dinheiro para o mercado financeiro. É um vazamento do mercado financeiro. Tem que investir na produção local, em laboratórios que sejam formados nas universidades, que isso se expanda para as comunidades, que os laboratórios se integrem, inclusive, com o ensino médio e fundamental, para que as crianças passem a ver ciência desde a infância. Não entendo uma universidade separada do restante da educação, né? E não pode existir conhecimento científico sem um profundo conhecimento cultural. Sem cultura não existe ciência. Entende? Professor, a gente vê que na América Latina e no Brasil, principalmente, são dois problemas, no meu ver, que eles são os maiores, né, que a gente tem. O primeiro é o sistema tributário, que a arrecadação está sobrecarregada no consumo, né? Tem a renda, o patrimônio, o consumo, e a nossa arrecadação, ela
a maior parte dela sobre o consumo. O outro problema é a questão da dívida pública, que consome grande parte do orçamento da União e faz com que esse dinheiro que poderia ser destinado para saúde, educação, entre outros setores, né, entre outras áreas, eles são usados para alimentar banqueiros, né? Então, eu acho que essa pandemia que a gente vive hoje, ela é muito, as consequências dela são muito pioradas por esse sistema que o Brasil está submerso. As cenas que eu vi na cidade, as imagens que eu vi da cidade de Guayaquil, no Equador, reforçam isso. As pessoas queimando cadáveres nas ruas, jogando cadáveres nas ruas, às vezes colocando o cadáver, cobrindo de cal para poder animais não irem devorar, pessoas caindo pelo meio da rua. É isso, a América Latina vive como uma região dominada por grandes setores empresariais, que são colaboradores dos grandes setores empresariais do mundo. Isso é chamado de corporações, essas grandes corporações dominam o mundo, e elas criam mecanismos para extorquir as riquezas locais. Um mecanismo de extorquir, o próprio Ladislau Dolbor diz que a empresa Vale, num site dele, ele dizia isso. A empresa Vale, a tonelada de ferro, vamos dizer que fosse $180. Eu não me lembro os números exatos, mas você vendia a 140, certo? Como se estivesse vendendo a 140. E recebia os outros $40 por fora, num escritório estrangeiro. Ou seja, a Vale pagava impostos, tributos sobre os $140, mas 40 entravam sem tributação, tá? Quer dizer, sonegando impostos. Esse é um outro livro que eu tenho que mostra também todos esses mecanismos. Esse autor chamado Nicholas Jackson, né? As Ilhas do Tesouro, que trata dos paraísos fiscais, as Ilhas do Tesouro, né? Os paraísos fiscais e como eles funcionam no mundo, sugando o mundo em benefício desses setores mais ricos. Não é à toa que aquela organização não governamental britânica, a Oxfam, todo ano mostra que a distância entre os mais ricos e os mais pobres está se expandindo. A distância entre eles é cada vez maior. Porque eles criaram mecanismos para sugar os países mais pobres, para sugar as pessoas mais pobres do mundo todo, não só nos países mais pobres, né? E um dos mecanismos para sugar é esse. Vamos cortar gastos públicos em saúde, vamos cortar gastos públicos em educação, vamos cortar gastos públicos na vigilância de florestas, vamos queimar florestas, vamos abrir minas nas reservas indígenas, né? Vamos ganhar mais dinheiro, vamos aprovar novos venenos, né, para serem usados. Então, são mecanismos criados, eles passam o tempo todo imaginando mecanismos para ampliar a sua lucratividade, entendeu? Montam escritórios e montam grandes consultorias que eles chamam em inglês, de think tanks, né? Eles montam grandes consultorias que vão orientando como e onde eles podem avançar para diminuir os gastos públicos e aumentar o nível de exploração das camadas mais pobres, né? A gente está chegando a 1 hora, né, de transmissão. Eu queria partir para as considerações finais. Como bem ressaltado, né, acho que
os comentários e o que a gente colocou aqui no debate, eles vão tentar chegar à raiz do problema para a situação que a gente vive hoje, que é toda uma estrutura de poder, de dominação, que vem gerando impactos sobre os setores, aliás, sobre as políticas sociais, onde era para o Estado atuar, ele vem sendo cada vez mais surrupiado, né, vem sendo cada vez mais atacado. E, pois bem, e para, como uma das pessoas colocou, né, a gente tem que falar o óbvio aqui, né, da questão do impacto sobre os mais pobres, né, e Isso. Nesse período que a gente está vivendo, né, de obscurantismo, de fake news, eu acho que é mais do que imprescindível a gente estar reafirmando. Uma coisa interessante que você colocou, a questão dos think tanks, né? Aqui no Brasil, muitos deles surgiram principalmente ali por 2015. Aliás, não é que surgiram, né, mas que começaram a ter mais evidência, como o Instituto Mises, Rothbard, o Liberal, né, que alguns já têm mais tempo de existência, mas eles foram tendo mais evidência a partir, principalmente, ali 2013, 2015. E hoje em dia, eu acho que a pandemia ela vem passando uma lição que vai justamente na contramão dessas narrativas de um Estado mínimo que vem sucateando a educação e a saúde pública. Professor Fábio Sobral, Marcos Antônio, vocês podem dispor as considerações finais? Se o Marcos Antônio quiser ir primeiro, talvez fosse melhor. Tá certo, mas assim, eu não sou muito bom nessas coisas, falar formalmente, assim, né? Mas, queria agradecer aí ao Vitor por ter me convidado aqui para participar, agradecer a presença também do Fábio Sobral, que eu e o Vitor fazemos parte do mesmo grupo, assim, aqui em Massapê. Aí ele me pediu para vir aqui. Aí eu, já antecipando também, eu queria também pedir já uma próxima presença do senhor professor Fábio, para a gente discutir aqui o que vem após a coronavírus, né? Como resolver os problemas que vêm a seguir, né? E é isso. Boa noite a todos que acompanharam. Não sou muito bom nisso, já disse. E é isso. Tá bem. Agradeço, Victor. Foi um prazer também conhecer o Marcos Antônio, participar da live. Eu fico feliz, porque é uma pessoa de formação em finanças, né? Uma visão avançada. Não é fácil, o massacre é muito grande, e nós precisamos de gente assim, capaz de entender o setor financeiro e as finanças e o funcionamento desse capitalismo improdutivo, né, que tem uma concepção humana. E aí a gente teve que dizer de fato o óbvio. Nós temos que defender a vida. Você precisar, nós chegamos a um ponto em que nós precisamos dizer que nós não devemos ter um maior número de mortos, que nós devemos salvar vidas. Entende? Esse pessoal está no governo é como aquela classe dominante que estava lá no Titanic. Não, eu quero o meu barco aqui com pouca gente, eu não quero gente pobre fedendo aqui no meu barco salva-vidas, né? Que morram, entendeu? Então é esse tipo de gente com quem a gente lida. Mas nós temos uma vantagem muito grande. Qual é a vantagem? Eles não estão analisando a realidade, eles não conhecem a realidade. Não são capazes de controlar, de dar soluções para a realidade. E nós temos condições de apresentar soluções, nós temos condições de modificar a realidade de uma forma positiva. Esse pessoal não tem nada a oferecer às pessoas. E aí, diante disso, do que eu falei, está imediatamente aceito o convite, Marcos Antônio, para um novo debate. Entende?
Opa, acho que o áudio dele está montando. Sim. Pode falar, Marcos. Eu falei, aceito. Está imediatamente aceito. Convite. Então, professor Fábio Sobral, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. A gente iniciou essa série de lives para estar debatendo temas, né, de interesse público e tentar passar uma compreensão que, diante dessas narrativas hegemônicas, né, que são colocadas na sociedade, que visam deturpar a visão de mundo das pessoas, a gente vai tentando colocar essa nossa perspectiva, né, e traçar essa compreensão. Queria agradecer imensamente a presença do Marcos Antônio e a sua presença aqui no debate e a de todos os que estão nos acompanhando até agora, através da live da página aqui do pessoal Massapê 50. Eu que agradeço e nós vamos vencer, não esqueçam disso. Sim. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença e até a próxima.